Olá, quarto ano. Vamos continuar nossas atividades, no nosso módulo 1. Agora vamos falar sobre história. E em história, vamos apanhar o nosso módulo 1 para finalizarmos aquela parte final que tem as atividades de revisão. Chamamos de mais atividades. Estamos finalizando o módulo 1 na parte de história, ok? Vamos apanhar nosso módulo 1 na parte final, vamos começar na 263, para darmos um resumo, fechando a unidade, vamos rever e fixar melhor. Ok? Nosso módulo 1, vamos apanhá-lo e vamos dar continuidade para finalizar a nossa revisão. Vamos voltar um pouquinho na página 263 e vamos finalizar o que nós estudamos nestas páginas. Lembra que nós estamos terminando, falamos do modo de vida dos povos indígenas, e que ele tinha uma relação de muito respeito com a natureza. Então, temos aqui, vamos relembrar então esse capítulo. Entre os povos indígenas, é comum a percepção da passagem do tempo por meio da observação de fenômenos da natureza. Né? Eles olhavam para o céu, sabiam, da constelação, se era época boa para plantar. Então, toda essa atividade girava em torno da observação do tempo, da natureza. As moradias dos povos indígenas, né? Nós percebemos que cada povo tem seu modo de construir. Lembra? Tem os munduruku, eles faziam uma forma diferente. Então, tinha a chopana, que era uma casa-mãe, todos moravam no mesmo local, só que cada família tinha a cozinha, seu dormir diferente, né? Então, cada povo construía a sua habitação de acordo com seus costumes. Os povos indígenas também utilizavam a terra para seu sustento de forma não predatória. Vamos rever o que é isso, não predatória. Eles não destruíam a terra, eles só retiravam da terra aquilo que iam plantar para sobreviver. E depois que ele viu que aquela parte da terra já estava um pouco gasta, né, desgastada, eles iam para outro lugar, de forma que aquela área que eles usaram, pudesse descansar a terra para que depois voltavam, então, a plantar. Então, eles não destruíam a natureza, não destruíam a terra predatória. Eles, pelo contrário, eles mantinham as tradições de forma que não degradassem o solo. Tá? Vamos voltar para o que eu falei das formas da habitação. Né? Nós falamos aqui as habitações das moradias, né? Os chavantes, ele faz essa habitação, lembram? Em forma de ferradura, né? Sempre deixando o meio para seus rituais. Os munduruku já faziam suas habitações em fileira, próxima aos rios, porque eles podiam, além das crianças poderem brincar nos rios, também utilizavam a pesca também. Já os outros povos, o bororo era em forma de círculo, né, e fazia sua habitação no meio da floresta. Os Yanomamis, que é a chamada habitação chabono, quer dizer o quê? Uma aldeia-casa. Era uma única casa, mas só que cada um tinha seu espaço para cozinhar e para dormir. Tá? Então, essas aí eram as habitações. Vamos passar mais à frente um pouquinho. Vamos relembrando o que é muito importante para essa fixação. O dia a dia, lembra? As mulheres já iam para a roça, onde cultivavam o quê? Milho, batata doce, cana-de-açúcar, banana, mandioca, faziam seu dia a dia era na roça. Já os homens realizavam a caça e a pesca, além de
produzirem objetos e ferramentas utilizados na aldeia, principalmente para cuidar da aldeia. O pajé era o líder espiritual da aldeia, tinha seus conhecimentos medicinais para tratar doenças. Ele era muito respeitado, principalmente pelos povos caiapós. E as crianças, além de brincar, elas já começavam a fazer atividades que irão desempenhar quando forem adultas. Então, mesmo brincando, eles costumavam observar os adultos. E o chefe Caiapó era o líder responsável para tomar as decisões, embora ele respeitasse e ouvisse a opinião de todos, para chegar a um consenso. Ele não era autoritário, ele ouvia as opiniões de todo mundo e chegava, então, a um consenso, né, a maioria. Aqui nós vamos ligar. Esse aqui é o líder responsável principal para tomar as decisões da comunidade. Temos aqui o homem, né, membro do grupo responsável pela caça e a pesca, e a mulher em cultivar os alimentos. Tem as brincadeiras indígenas, que nós, no dia a dia, utilizamos e nem sabíamos que era de origem indígena. Por exemplo, a peteca, só que eles faziam totalmente diferente como nós fazemos, né? Eles utilizavam palha, materiais para fazer a peteca. Temos também o peão, que eles utilizavam a semente da palmeira de Tucumã para poder montar os seus peões. E a brincadeira do barbante, ou cama de gato, como nós falamos aqui, né? Eles utilizavam o quê? Feito de cordão e da palha de buriti, que eles trançavam para fazer um cordão para que pudesse brincar com o barbante. Essas são as atividades que eles faziam. Aí, resumindo, então, as crenças religiosas dos povos indígenas buscam explicar os fenômenos naturais e o surgimento dos seres vivos. Tudo tem uma explicação. Os indígenas também costumam dividir as tarefas, como nós vimos, diárias, né? Cada homem tem sua tarefa, a mulher, as crianças. Eles respeitavam muito os idosos, porque eram os idosos que iam transmitir os conhecimentos para os mais novos, que é a tradição oral nos povos indígenas. Tá? Então, continuando. Nós temos aqui na 265. Nós temos aqui, vamos observar esse objeto aqui, fazer as atividades. Esses aqui são potes de cerâmica usados pelos indígenas para guardar alimentos. Esse é um acervo. O que é acervo? Acervos são objetos que são guardados, nós aprendemos isso, são parte da história, então fazem parte da história dos povos indígenas. Então tem um museu, acervo, tudo que pode ser, tanto como pote de cerâmica, pode ser uma carta, pode ser fotos, para estarem guardados, para que futuramente possam ser observados e estudados. São os acervos, que fica em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, 2009. Então, respondendo, por que podemos considerar os objetos acima como uma fonte histórica? Por quê? Os potes nos fornecem informações sobre o modo de vida dos indígenas. Como eles viviam, né, desses potes. Depois vem a outra pergunta, para marcar. Quais as informações que essa fonte histórica nos fornece? Primeiro, como era o artesanato indígena, principalmente, como eles faziam, do barro, aquecendo a fogueira e formavam os potes. E segundo também, como os indígenas guardavam seus alimentos, né? Então, através dos potes, já sabemos que nesses potes eles guardavam seus alimentos. Observe as fotografias e escreva um pequeno texto sobre cada uma delas. Comente, por exemplo, o povo indígena que foi retratado, que atividade eles estão realizando, qual a importância. Então, podemos botar, então, que aqui, no caso, os indígenas
Cauajás, o que eles estão fazendo? Eles estão pescando, tá? A alimentação para levar para as pessoas da aldeia. Podemos botar essa atividade, eles estão pescando para levar, é importante, por quê? Eles vão levar o que eles estão pescando serve como alimento para a sua aldeia. Aqui, eles não estão desmatando. O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando na roça, colhendo mandioca. Por que é importante? Porque possibilita uma alimentação saudável a todos da aldeia, a mandioca. E, por último, aqui, o que será que elas estão fazendo? São indígenas Guarani Mibia, em Parelheiro, São Paulo. O que eles estão fazendo? A criança indígena está aprendendo com o membro mais velho o quê? Um pouco dos costumes do seu povo. Então, o que eu falei, os mais velhos passam os costumes para os mais nobres. Então, a criança, além de brincar, ela também vai aprender com os mais velhos para que é a tradição oral, não vão escrever. Ela vai vendo, vai ouvindo, e assim ela vai aprendendo dos mais velhos um pouco dos hábitos da sua aldeia. Tá, meus queridos? Então, nós aqui finalizamos na 266 o módulo na parte de história, módulo 1, nós finalizamos. Então, não esqueçam de fazer a folhinha que vocês estão recebendo, e mandem para possamos corrigir na escola, tá bom? Então, finalizamos aqui geografia. Geografia, tá bom, meus queridos? Beijo, quarto ano, até a próxima.